Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida. Hoje vamos analisar um aspecto que é importante na nossa vida como um todo. Nós sabemos quão importante é que todos os argumentos que nós ouvimos sejam confirmados para que possamos acreditar neles. Vamos ler um texto bem interessante que encontramos aqui no livro de Atos. Depois de passar por Anfípolis e Apolônia, Shaul e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Segundo o seu costume, Shaul foi à sinagoga e por 3 Shabatot deu-lhes drachot com base no Tanar, explicando e provando que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e que este Yeshua que lhes anuncio é o Messias. Alguns dos judeus foram persuadidos e uniram seu destino ao de Shaul e de Silas. O mesmo fizeram muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus incrédulos, porém, ficaram com inveja. Por isso reuniram alguns homens perigosos dentre a ralé que perambulava perto da praça do mercado e deram início a um tumulto na cidade. Atacaram a casa de Jason, esperando encontrar Shaul e Silas e levá-los para a multidão. Contudo, não os acharam, arrastaram Jason e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade e gritaram: "Esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui." E Jason permitiu que eles ficassem em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos do imperador, porque afirmam que existe um outro rei, Yeshua. As palavras deles agitaram a multidão e as autoridades, de modo que, só depois de Jason e os outros terem pago a fiança estipulada, eles os deixaram ir. Tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Shaul e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando o Tanar todos os dias, para ver se o que Shaul dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram a confiar, bem como certo número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens. Olhe que coisa interessante. Shaul era um homem que tinha grande formação rabínica. Ele vinha de uma família de linhagem dentre os perushim, dos fariseus, e conhecia muito da Torá. Quando ele teve um encontro pessoal com o Messias Yeshua, a sua vida deu uma mudada completa, mudou em todos os aspectos. Pois bem, todo o conhecimento que ele tinha da Torá fundamentou o que ele passou a conhecer através de Yeshua. E ele começou a divulgar isto e começou a viajar dentro do Império Romano, onde havia muitas comunidades judaicas, e ele sempre dava prioridade. Então, na região de Tessalônica, ele foi na sinagoga e começou a expor durante 2 Shabatot seguidos. Ele falou a respeito do Mashiach Yeshua. Ele expôs os detalhes baseados em textos do Tanar, e com isso ele dava argumentos que tinham fundamento para comprovar que, de fato, Yeshua era o Mashiach que havia de vir. E muita gente creu, muitos da sinagoga. Porém, alguns invejosos acabaram criando uma situação, uma celeuma tão grande que eles tiveram que sair de lá. E foram para uma outra cidade, uma cidade chamada Bereia, onde esses mesmos argumentos que foram utilizados em Tessalônica, em que mesmo tendo tinham realmente tido oposição, muitos creram e ficaram lá com aquela mensagem que guardaram no coração. Já em Bereia, com a mesma mensagem
daquela sinagoga da cidade, muitos agiram de maneira muito mais sábia. Ao invés de simplesmente rejeitar o que eles falaram, eles foram conferir. Eles pegaram os livros do Tanar e foram ver, Shaul disse isso, vamos ver aqui se está de acordo. E eles confirmaram tudo, porque tinham um coração aberto para serem sábios. E não simplesmente rejeitar porque não querem, porque não estão de acordo, porque a sua opinião foi contrariada. Eles tinham compromisso com a Torá, e por isso eles foram confirmar. E muitos creram naquela sinagoga. Então nós vemos que a mensagem que Yeshua anunciava, e não apenas Yeshua, todos os Talmidim do Mashiach, eles anunciavam uma mensagem lógica, fundamentada, que estava realmente respaldada na Torá, e isso fazia muita diferença para quem era sincero. Mas sabemos que, mesmo no meio religioso, existem pessoas muito mais interessadas em autopromoção, muito mais interessadas em atender suas necessidades religiosas por meios humanos, e que, vou ser sincero, a Torá não é tão importante. Mesmo usando a Torá, ela não é tão importante. Então nós vemos que é importantíssimo nós abrirmos o nosso coração para a verdade. Porque se nós fugirmos da verdade, iremos desagradar o nosso Deus. Pois bem, abra o seu coração para conhecer as palavras de Yeshua, e o próprio Espírito de Deus irá falar ao seu coração e confirmar se é verdade ou não. Então, confirme nas Escrituras, confirme na Torá, confirme no Tanar, que todos esses argumentos de Yeshua são fundamentados, e dê um passo para a verdade na sua vida. Não se deixe dirigir por opiniões alheias. Busque você a sabedoria do Eterno, e Ele realmente vai mostrar para você que Mashiach já veio, e Ele veio para modificar a sua vida e te dar verdadeiro Shalom. Que o Eterno possa abençoar a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.